Bom dia, pessoal! Hoje nós temos um bate-papo super legal com a professora Juliana e a gente vai debater sobre o mestrado em Direito Agrário da UFG. E ela vai poder passar para a gente hoje um pouquinho da experiência dela nesse programa de mestrado e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E eu já vou convidar ela aqui, que ela já está aqui na live. Bom dia, professora Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Um prazer receber você aqui nessa live para a gente poder bater esse papo bem legal. Agradeço por estar disponibilizando o seu tempo nesse sábado, né, para falar com o pessoal aqui sobre o processo seletivo, o mestrado em si, né, em Direito Agrário, e fico muito feliz em estar te recebendo. A professora Juliana, pessoal, para quem não conhece, ela é advogada, professora universitária e mestra em Direito Agrário pela UFG. E agora eu vou passar a bola para ela, para que ela possa se apresentar melhor, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo hoje. Bom dia, pessoal. Espero encontrar todos bem. Estamos em casa, né? Estamos aproveitando essa oportunidade de distanciamento social em meio à pandemia para podermos dialogar um pouco sobre pesquisa e sobre o processo seletivo de mestrado. Inicialmente, eu quero agradecer ao Gustavo, que ainda não conheço pessoalmente, mas Uhum. já admiro o trabalho pelo que acompanho nas redes sociais. Então, agradeço ao Gustavo pela oportunidade de estar aqui com vocês para podermos conversar e trocar saberes sobre o processo seletivo de mestrado em Direito Agrário e sobre as minhas experiências pessoais sobre isso. Então, Juliana, fiz algumas perguntinhas aqui, um roteirinho bem para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Eu primeiramente queria saber de você sobre como que você começou a pesquisar e como que a pesquisa te auxiliou do ponto de vista profissional. Como que isso impactou no que você faz hoje? Então, Gustavo, eu entrei na UFG para fazer direito pretendendo ser advogada. Entrei por meio de ações afirmativas, então eu fiz meu ensino médio no Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, então entrei por cotas e eu entrei com o objetivo de advogar. Jamais queria ser professora, inclusive eu tinha a dúvida se eu faria história ou direito, que é uma dúvida que muitos de nós temos. Eu falei, não, eu quero fazer direito porque eu não quero ser professora, né? Acabou que eu acho que o destino estava traçado para a docência. Então, quando eu busquei fazer pesquisa, busquei abraçar as oportunidades que eu tive na graduação, não foi com a pretensão de seguir na docência ou de fazer pesquisa. Eu tinha a perspectiva de que a pesquisa na UFG poderia me proporcionar oportunidades no mercado profissional e poderia me tornar uma profissional completa, porque a pesquisa ela abre nosso panorama, né? Ela abre a nossa mente para novas leituras, para novas experiências. E eu tive a oportunidade, então, de logo no primeiro semestre ser bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência, que é um programa que não existe mais, mas que eu tive a oportunidade, então, de, por um ano, né, ser iniciada na pesquisa, que era uma espécie de pré-iniciação científica, pude receber bolsa, né? Então, pude participar do meu primeiro compete, por exemplo, em Florianópolis, ainda no terceiro período. Pude, então, participar de congressos que, só por conta da bolsa e das oportunidades que eu tive pelos Jovens Talentos, que eu pude vivenciar, porque eu não vim de um berço de ouro, né? Então, meus pais não teriam condições de ficar me proporcionando isso, por mais que eles sempre me apoiaram da forma que eles podiam ir até um pouco mais. Então, eu fiz o programa Jovens Talentos para a Ciência e depois eu fui bolsista de iniciação científica durante 3 anos. Então, eu vivi a pesquisa durante toda a minha graduação. Mas somente no meu quarto ano da faculdade que eu decidi que esse seria o meu caminho profissional. Então, toda a minha trajetória de pesquisa era sempre com a perspectiva, não, isso vai me ajudar a me tornar uma boa profissional, uma boa advogada, tanto que eu estagiei em 2 escritórios de advocacia, e somente no meu segundo estágio que eu tive a certeza de que as insatisfações que eu tinha não era
problema de algum escritório, não era da área que eu estava escolhendo atuar, mas porque, na verdade, eu não queria a advocacia como a minha carreira principal. Eu queria, então, seguir, de fato, na pesquisa e ter a docência e a pesquisa como a minha carreira principal. Então, no quarto ano de faculdade, no finalzinho do ano, eu decidi, então, que eu faria mestrado, que esse seria o meu foco. Então, o que eu fiz? Eu saí do estágio que eu tinha no escritório de advocacia e fui para o TCM, Tribunal de Contas do município, e estagiei no Ministério Público de Contas com os procuradores. E ter estagiado lá me ajudou muito, porque eu não podia abandonar o estágio, eu precisava da remuneração. Então, eu ter estagiado num local como o TCM me ajudou muito, porque os procuradores de lá e o José Rosa, que é quem coordena o gabinete, ele tem a ideia de que o estágio é para o aluno aprender e que eles estão lá para nos ajudar. E dificilmente a gente encontra um estágio que de fato tem essa perspectiva. Então, eu e outra amiga minha, que também se preparou para o processo seletivo de agrário, também foi aprovado, a gente teve a oportunidade de, quando a gente precisava participar de um evento, eles nos liberavam. Quando a gente quis participar de todos os eventos que o agrário organizou no nosso quinto ano de faculdade, a gente pôde. Então, é algo que as pessoas precisam pensar, né? O que você vai fazer durante o seu período de preparação. Porque se for possível você abandonar um estágio ou ir para um estágio mais tranquilo, é o ideal. Então, no meu quinto ano, eu fiz o processo seletivo, fui aprovada, fiz os 2 anos, então, de mestrado, e desde o ano passado, de setembro, eu acho, do ano passado, eu estou trabalhando como professora, advogo, como dizia uma professora minha, de forma artesanalmente, né? Minha principal profissão, minha principal renda vem da docência hoje. E comecei a trabalhar como professor antes de concluir o mestrado, porque eu fiz uma especialização durante o mestrado, já com esse objetivo de começar a dar aula antes de finalizar o mestrado. E estou na mesma instituição hoje ainda, pelo segundo semestre consecutivo. E como a pesquisa, o ato de ler, de escrever, sempre esteve muito presente comigo, hoje eu também tenho uma editora, com meu marido, a editora Mondro, a Mondro Editora. Sou a editora-chefe do selo acadêmico, o selo Lutz, que tem como presidente o professor José Quirino Tavares Neto, e nós temos um corpo científico hoje formado por doutores e mestres. Então, hoje eu estou focada nisso, de investir na minha carreira acadêmica, na docência e na editora, porque eu quero produzir conhecimento e ajudar outras pessoas a publicarem seus trabalhos e incentivar, então, a produção acadêmica no nosso país, que está precisando bastante. Que bacana, Juliana. Muito boa a sua história. É tão raro, né, a gente ver uma pessoa desde o primeiro período fazendo pesquisa durante a faculdade. E isso é muito importante, né, para nossa formação. Eu vejo muita gente, muitas pessoas, né, que entram no curso de Direito e às vezes elas querem apenas a parte técnica, né, ficam só na parte técnica. Isso acaba refletindo posteriormente no âmbito, né, profissional de operadores do direito que não tem uma vivência assim no âmbito científico, uma experiência crítica. Isso faz muita falta, porque, enfim, a gente tem que refletir as normas, né, de um ponto de vista crítico, trazer esse viés da pesquisa. Eu achei muito bacana a sua história, acho que o pessoal também. E eu queria saber de você agora sobre quais foram, né, as principais dificuldades que você teve durante o processo seletivo do... Ah, e outro ponto também que eu achei bacana, Juliana, de você comentar, que você fez o processo seletivo no final da faculdade, né, no último semestre. E esse é um ponto que é sempre bom a gente estar reforçando, porque muitas pessoas acham que primeiro a gente tem que terminar a faculdade, fazer uma pós-graduação, lato sensu, para depois tentar um mestrado. E não, a gente pode, ali no 10º período da faculdade, isso era algo que eu também não sabia, e no 9º período eu descobri, então eu também segui esse mesmo caminho que você tomou, de fazer o processo seletivo no 10º período. Então, essa é uma possibilidade muito boa para quem às vezes não sabe, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essas principais dificuldades, né, que eu sei que são inúmeras durante o processo seletivo. O único, só fazendo um adendo, isso é verdade, eu já ouvi, inclusive, de alunos, professora, mas eu não preciso fazer uma especialização antes para fazer o mestrado? Não. E, inclusive, o único programa que eu já vi
não sei se ainda é assim, que exige que no ato da inscrição você já esteja com o diploma em mãos. É o programa de mestrado da UFG em educação. É o único. Na época eu cogitei tentar o processo seletivo de lá também, mas eu precisaria no ato da inscrição estar com o meu diploma e eu ainda estava no meu nono, 10º período, né? Eu fiz algo que não é o correto e não aconselho. Eu deixei tudo para o segundo semestre. Deixei para finalizar a minha monografia, a minha OAB, participar do processo seletivo de mestrado e organizar um casamento, tudo no 10º período. Então foi uma loucura. Quando chegou a primeira prova de 2017 da UAB, eu não me senti preparada. Falei, não vou fazer. É um erro que eu vejo que eu cometi, que eu já deveria ter feito. E eu fiz uma monografia com pesquisa empírica. E na UFG é monografia, de fato, não é um artigo científico. Então, minha monografia acho que teve umas 120, 130 páginas. E eu fiz pesquisa empírica com seres humanos. Então, eu precisei ter aprovação do comitê de ética. Então, foi um esforço muito grande fazer minha monografia. E ficou tudo para o segundo semestre. Porque eu deixei para fazer a última UAB, defendi a minha monografia em dezembro, me casei em abril do ano subsequente, então foi uma loucura. Então, minha experiência pessoal, a maior dificuldade que eu tive foi com o tempo, porque foi uma loucura, não vivia. Tive que deixar, inclusive, a organização do casamento de lado, porque meu foco era o quê? Era o mestrado. Só que eu precisava formar também. Então, o que eu fiz? Se a minha prioridade era o mestrado, eu fiz a primeira fase da UAB sem estudar. Porque, para mim, era mais importante a aprovação do mestrado. Então, isso é algo que é importante, você estabelecer qual vai ser a sua prioridade. Eu sabia que eu não ia conseguir ter a organização do casamento que eu precisava, eu sabia que eu não ia conseguir fazer um cursinho para a primeira fase da OAB. Então, meu foco foi a monografia. Então, a minha dificuldade pessoal foi a questão do tempo, de me organizar com o tempo. Porque fazer o projeto de pesquisa é muito difícil, sim. Só que como eu já tinha feito 3 iniciações científicas, eu tinha tido 3 planos de trabalho que já tinham sido aprovados. Claro que os planos de trabalho de iniciação científica são infinitamente mais simples, mas eu já sabia qual rumo seguir. Então, quem está na graduação é muito importante buscar fazer iniciação científica. Se a sua faculdade te oferece essa oportunidade, é muito importante, porque aí você vai conseguir já se preparar de forma indireta para esse mestrado. Então, como que funciona no agrário, né? No ato da sua inscrição, você já protocola o seu projeto de pesquisa, que para mim é a parte mais importante, porque se 50% da nota, né, é o projeto de pesquisa, então é o que vai definir no final a sua entrada. Então, no ato como que eu fiz? Até o dia da inscrição, protocolei o projeto no último dia da inscrição, eu foquei no projeto de pesquisa e busquei terminar ele com antecedência para que ele pudesse ser revisado o maior número de vezes. E quando eu falo revisado, é pedir amigos, pedir, na época, meu noivo, todo mundo que era mais próximo de mim cansou de ler o meu projeto para ele ir sem nenhum erro de português e acaba que ainda passa alguma coisa. Então, a minha dificuldade era com o tempo. E a minha experiência foi assim, eu fiquei vivendo cada etapa de uma vez. Como eu já tinha aquela experiência antecedente que me ajudou, aquela bagagem, eu pude fazer assim. Então, a minha dificuldade, chegou o dia da inscrição, fiz o projeto, entreguei. Aí agora eu me preocupo com a prova de conhecimentos específicos. Então, a minha dificuldade foi o tempo, porque eu deixei tudo para o final. Por isso que é importante, algo que eu já vi o Gustavo, inclusive, falando, sobre o planejamento. Você se organizar. Eu deveria ter feito como que vai ser meu ano de 2017, que foi meu último ano, né? Eu deveria ter planejado, olha, eu vou fazer a OAB no início, depois eu foco na minha monografia, porque aí no segundo semestre eu poderia ter ficado relativamente tranquila com o processo seletivo do mestrado. Muito show, Juliana. É, quando eu estava no 10º período, eu fiz um caminho inverso ao seu. Eu, no 9º período, eu foquei na OAB e em terminar a minha monografia. E eu pensei assim, não, eu posso aproveitar algo do que eu estou fazendo aqui, da minha monografia, para me transformar em um projeto de pesquisa para o mestrado, né? Então, no primeiro semestre, no 9º período, na verdade, do ano, né? Eu foquei na minha OAB e no meu trabalho de conclusão de curso. E eu sabia, eu pensava, nossa, o mestrado ele vai sair, o edital vai sair, geralmente em junho, julho, e eu tinha aquilo na mente.
Aí eu foquei, consegui a OAB e apresentar minha monografia no nono semestre, no nono período. E quando foi no período das férias, eu também fazia estágio. Eu achei bem bacana você comentar, né? Quando você fez estágio, do órgão possibilitar que você tivesse realmente o aprendizado, né? E também pudesse participar de eventos, de congressos. Isso também foi algo que aconteceu comigo. Eu fazia estágio na Defensoria Pública da União. E lá, para mim, também era muito tranquilo, assim, tanto em termos de aprendizagem, que era muito bom, como também quando eu precisava participar de algum congresso, algum evento, eu tinha uma facilidade. E não são todos os estágios, né, a gente sabe, que possibilitam isso. Então, isso foi muito bom para mim, porque é, nos anos anteriores, você começou no primeiro período, eu comecei um pouco mais na frente, no quarto período, porque eu vim de uma instituição que não tinha um corpo consolidado de pesquisa, então foi uma dificuldade maior. Então, eu acho assim. Tá. Aí no décimo período, eu saí do estágio e eu falei, cara, eu preciso. E eu ficava muito em dúvida quais processos seletivos que eu ia me inscrever. E eu acabei me inscrevendo em 3 processos seletivos, porque a minha linha de pesquisa era uma linha que era transversal, que dava para mim fazer umas adaptações, pegando muito com base o meu projeto de pesquisa da minha monografia. Então, eu acabei seguindo esse caminho. Mas eu acho, assim, que esse ponto que você tocou do tempo, ele é o mais importante, porque a gente não fica, muitas vezes, só por conta de se preparar para o processo seletivo. A gente tem inúmeras outras coisas para fazer. Você com casamento, com, enfim, ter OAB, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, realmente, assim, é uma dificuldade muito grande, né? Mas a gente sempre tem que buscar tentar se organizar da melhor forma possível. Eu, particularmente, eu fiz um planner de estudos, e todos os dias eu estudava. Estava no meu cronograma estudar, fazer o projeto de pesquisa, e também fiz igual você, fui me dedicando de acordo com o decorrer das etapas. O mais importante, com certeza, concordo com o que você disse, que é o projeto de pesquisa, né? Ali está a base, a cerne. Então, a gente tem que focar inicialmente nesse projeto e depois com o decorrer das demais etapas, né? E, Juliana, você comentou sobre a sua carreira científica, né, desde a graduação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o pessoal pode estar desenvolvendo uma produção científica que realmente seja de qualidade, né, antes do processo seletivo, tanto para aquelas pessoas que ainda estão na graduação, como também para aquelas pessoas que já saíram, né, já são graduados, estão fazendo uma pós-graduação lato sensu e que querem entrar em um mestrado. Gustavo, antes de só responder essa pergunta, vou fazer um gancho com o que você havia falado. A questão da gente organizar o tempo é importante tanto para a gente obter sucesso no que a gente pretende, quanto também para a gente ter saúde mental. O pessoal sempre me pergunta, Ju, como que você deu conta de fazer uma monografia com pesquisa empírica, organizar uma festa de casamento, passar na OAB, que felizmente, apesar de eu ter feito essa loucura toda, deu certo de eu passar de primeira, e ser aprovada no processo seletivo de mestrado. Eu falo, eu quase surtei. Então, eu tinha um único objetivo, passar no mestrado em Direito Agrário. Meu marido mesmo sempre fala, quando às vezes eu tô cansada, ele fala assim, você não se deu outra opção que não passar no processo seletivo do agrário. Era a minha única tentativa e meu único objetivo. Se não desse certo, eu não tinha plano B. Então, a gente ter a disciplina e ter o esforço, é claro, considerando as nossas oportunidades de vida e a nossa realidade, de dar tudo de si para aquele objetivo, também pesa muito. Mas o planejamento e a gente saber os nossos limites, inclusive para manter a nossa saúde mental, é muito importante. Felizmente, eu não surtei, tive uma grande rede de apoio, né, do meu noivo, de amigos e dos meus pais. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Então, a importância do planejamento é para a gente aumentar as nossas chances de depois dar certo e para que esse processo aconteça da forma mais tranquila possível, porque não é de fato fácil. Quanto à questão da produção científica, durante a graduação a gente tem mais restrições, né? Nem todos os periódicos, nem todos os congressos aceitam que alunos de graduação publiquem, mas existem muitos que aceitam essa publicação. O Comped, por exemplo, não sei, acho que não mudou, né? Ele só aceita
pôster. Mas não é porque ele só aceita pôster que não vale a pena participar. Nós temos o o Congresso da FEPOD, que aceita que alunos da graduação publiquem artigos. Então, foi uma oportunidade, por exemplo, que eu aceitei. E, eventualmente, pode ser que se encontre periódicos que aceitem publicações de alunos da graduação. O que eu fazia, e uma amiga minha também, a gente via edital aberto, a gente enviava trabalho. E não só trabalhos da área do direito. Eu, por exemplo, apresentei em 3 congressos da área da educação. Então, existem muitos congressos, muitas áreas do conhecimento que são abertos. Aí você fala, mas como assim eu vou casar? Por exemplo, quando eu participei de um dos congressos da área da educação, eu pesquisava sobre ações afirmativas em educação superior. O congresso era sobre políticas públicas para surdos. Aí, o que eu fiz? Apresentei um trabalho sobre ações afirmativas em educação superior para surdos. Então, eu consegui manter uma coerência na minha produção científica e aproveitando todas as oportunidades que estavam surgindo. Porque esses 3 congressos na área da educação, por exemplo, que eu participei, foram todos aqui em Goiânia. 2 deles eram gratuitos, então eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade. Então, mesmo que talvez você não tenha oportunidade de ir para outro congresso, ou de conseguir congresso de outra cidade, né? Ou conseguir que você envie trabalhos para periódicos, o mínimo que você precisa fazer durante a graduação é apresentar pôster. Porque muitos processos seletivos pontuam o pôster, o agrário, por exemplo, pontua. Então, é uma nota do seu currículo que você precisa conseguir o máximo. Geralmente tem a limitação, né, de quantidade de posters. Então, a apresentação de posters e de resumos expandidos durante a graduação precisa ser, no mínimo, o seu foco. Artigos é mais limitado, querendo ou não, mas resumos e posters vocês precisam apresentar, porque é algo que é tranquilo. Depois que você faz o seu primeiro pôster, você vê que é algo extremamente tranquilo de fazer, é só o primeiro que vira um sofrimento, mas depois você pega a expertise, né, de fazer. E aí, mais uma vez, eu ressalto a importância da iniciação científica. Porque como eu fiz 3 iniciações científicas, foram 3 relatórios de pesquisa que eu precisei fazer. E eu tive a oportunidade, então, de apresentar esses relatórios em congressos, de participar de eventos na UFG por conta da iniciação científica que pontuaram também no meu currículo. Quando a gente é formado, aí facilita ainda mais para a gente melhorar o nosso currículo no que tange a produção acadêmica. O Comped, acho que ele exige que você seja especialista, né? Mas muitos outros congressos e revistas já aceitam se você estiver em coautoria com o mestre ou com o doutor. Aí a importância de você ter aqueles amigos que vai ser o seu parceiro de publicação, para facilitar. Uma pessoa fazer um artigo sozinha é mais complicado. Mas 2 amigos fazendo, aí fica muito mais tranquilo. Aí a importância também de você ter um bom relacionamento com seus professores, porque aí depois de formado, você procura seus professores doutores e eles tranquilamente vão aceitar publicar com você e vão te dar orientações. E além disso, vou aproveitar para fazer publicidade da minha editora. Em agosto, nós vamos publicar um edital e vamos aceitar artigos de alunos de graduação, desde que eles estejam em coautoria com mestres ou doutores. Então, fiquem de olho, sigam o Instagram da Mondro, porque em agosto nós vamos publicar editais, nós já temos, né, um comitê científico que vai avaliar esses trabalhos, nós vamos seguir todas as orientações, todas as diretrizes da CAPES, para que esses livros, vão ser livros acadêmicos, né, sejam avaliados da melhor forma possível. Então, o melhor caminho durante a graduação é buscar apresentar pelo menos pôsteres e resumos, ficar de olho nos locais que aceitam alunos de graduação e depois de formado, aí você tem capacidade de produzir um artigo científico. O mínimo que você precisa fazer é publicar a sua monografia. Não faça como eu, Juliana, que entrou no mestrado e deixou a monografia engavetada e agora que está organizando para publicar. Então, você que quer passar no mestrado, já pega o seu artigo do TCC, se foi artigo, já envia para uma revista. E se foi uma monografia, faça uma adaptação, porque é muito provável, dá para você publicar pelo menos 2 artigos da sua monografia. Muito show, Juliana. Você estava falando e eu estava pensando aqui em alguns pontos que você foi falando.
questão da interdisciplinaridade, o primeiro deles, a questão da coerência, que é outro ponto muito importante, e a questão também da produção em si, né? De a gente publicar a nossa monografia. O primeiro ponto da questão da interdisciplinaridade, esse é um ponto que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Ah, mas eu posso publicar em um congresso, enfim, que é da educação, que é da área das ciências sociais, que é da história. Sim, tem muitas linhas de pesquisa, né? Como você comentou, que dá para a gente fazer esse paralelo entre direito e educação, direito e sociedade. E são trabalhos, eu acredito que são trabalhos que geram uma contribuição muito maior do que aqueles trabalhos que são meramente jurídicos, porque a pesquisa, fazer pesquisa, a gente precisa trazer essa interdisciplinaridade, usar o direito, entender que o direito é uma ciência social aplicada, né, que perpassa por várias áreas. Então, eu acho assim, que isso é fantástico, que o pessoal tente procurar congressos que sejam também interdisciplinares, para não ficar só, às vezes, bitolado ali em congressos do direito. Eu também participei durante a graduação de alguns congressos na área da educação, direitos humanos, que não eram congressos específicos, né, do direito. E para mim foi muito bom ter essa experiência, poder trocar ideias, né? Outro ponto que você comentou que eu achei bem bacana, a questão dos resumos. Os resumos é a forma mais fácil, né, da gente começar uma produção científica. O resumo a gente escreve ali de 250 a 500 palavras, dependendo do congresso. E a gente não precisa ter um artigo científico completo, uma pesquisa muitas vezes aprofundada. Não, é algo bem mais simples, que demanda menos tempo da pessoa. E quando ela apresenta ali no congresso, uma coisa que eu sempre falo, Juliana, é que muitas vezes os avaliadores que estão ali avaliando o nosso pôster ou o nosso resumo, eles, na grande maioria dos casos, eles são muito solícitos. Então, eles dão muitos feedbacks interessantes, indicam obras, formas de você delimitar o seu tema. Então, tudo isso já vai servindo de experiência para aquelas pessoas posteriormente tentarem o mestrado. Então, acho que a sua experiência, né, durante a graduação das iniciações científicas, te auxiliaram, com certeza, no seu processo seletivo, assim como foi, no meu caso, né? Eu tive umas dificuldades maiores pelo fato de não ter um PIBIC, um PIVIC institucionalizado, mas eu também, outra coisa que eu comento sempre com o pessoal, se a sua instituição, ela não tiver um corpo de pesquisa, um projeto institucional, conversem com os professores. Tem professores que pesquisam, que são mestres, que são doutores, e que, se você chegar para conversar, explicar que você tem interesse em produzir, eles vão muitas vezes aceitar. Foi o que aconteceu comigo. Eu conversei com um professor meu, que eu sempre via ele nas redes sociais, publicando foto em congresso, artigo, e eu falei, acho que ele vai ser um bom caminho. E ele foi super solícito e deu super certo a parceria. Então, esses foram os pontos assim mais principais que eu peguei da sua fala para poder reforçar aqui também com o pessoal. E Juliana, como é que você fez, agora passando um pouquinho mais para frente, para se preparar especificamente para as etapas do processo seletivo? A gente sabe que tem projeto, tem prova dissertativa, exame oral, idiomas, são várias etapas, né? Bem, vou começar então pelo projeto de pesquisa, porque no agrário você precisa apresentar já na primeira etapa, né? No ato da inscrição. Eu fiz o projeto rápido. E acho que quem consegue fazer o projeto rápido tem a vantagem dele poder ser revisado exaustivamente. Tive uma amiga, por exemplo, que ela já terminou mais em cima, mas foi aprovada como eu, então cada realidade né, tem suas particularidades. Mas eu tive a facilidade de eu fazer meu projeto rápido, porque eu consegui definir meu tema também de forma rápida, eu consegui manter a coerência com o que eu havia pesquisado nas minhas iniciações científicas e na minha monografia. Então, eu tinha fichamentos que eu pude aproveitar, tive essa facilidade também. Então, eu precisei fazer poucas leituras específicas para o meu projeto. Então, foi uma revisão, assim, exaustiva. Meu projeto, acho que teve 15... Eu sei que foi a quantidade máxima de páginas, que acho que foram 15 páginas. Que por mais que o número de páginas não mensura se um projeto está bom ou ruim, eu acho complicado um projeto com quantidade de páginas reduzidas estar bom, considerando tudo que o programa geralmente exige. Então, para essa primeira etapa, o que eu fiz? Eu procurei pessoas que já estavam no mestrado
ou que já eram egressos e pedir dicas sobre a estrutura desse projeto de pesquisa. O edital tem a estrutura ali completa, mas às vezes fica muito abstrato. Então, aborde sim pessoas do mestrado. Geralmente o pessoal é muito solícito, igual o Gustavo falou, a gente tem muita pessoa boa nesse mundo para ajudar. Quando eu estava no quarto ano, quando eu comecei a pensar em projeto de pesquisa, comecei a pensar sobre fazer um mestrado, na época eu cogitei fazer em outras instituições. E eu, assim, eu fui no Lattes dos professores, descobri quem eram os orientandos e adicionei o pessoal no Instagram. E as pessoas que eu procurei, todas foram muito gentis comigo. Tipo, todas as dúvidas que eu tive, eles me responderam assim de forma detalhada, de forma minuciosa. Então, não duvide que tem muitas pessoas, gente boas, que vão te responder tranquilo, porque é importante você ouvir de quem participou do processo seletivo. Ele vai te dar dicas preciosas, eles vão te contar também o que você precisa ter cautela, vão te contar aquele professor que vai ser mais rigoroso na banca, na prova oral. Então, você abordar, inclusive, pessoas que você não conhece, sobre o processo seletivo ajuda. Então, para o projeto, eu me baseei no edital, fiz o meu projeto, mas também corri atrás de pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar. Feito o projeto, foi uma revisão, como eu disse, exaustiva, preocupação com a forma, o mínimo que seu trabalho precisa ter, né, é obediência às normas da BNT e não ter erros de português. Então, assim, o erro que eu tive, que assim, que eu falei, não acredito que eu fiz isso, foi esquecer uma referência de colocar. Inclusive, na hora da banca oral, o professor falou, mas você não usou fulano de tal, que era tão importante. Eu falei, não, mas eu usei, que é na página tal. Aí ele, mas você não colocou nas referências. Então, foi assim, o erro que eu tive, assim, do projeto em si, né? Mas questão de erros de português, de coerência, eu não tive, justamente porque eu pedi para colegas revisarem, revisei até o último segundo, tanto que eu fiz a minha inscrição no último dia. Então, ó, a dica que eu dou para quem tem que fazer então um projeto de pesquisa na primeira fase é termine o quanto antes para que você possa revisar. Eu tive uma certa facilidade também, porque eu sempre gostei muito de metodologia, então foi uma disciplina que eu fiz bem feita. Também já tinha feito uma monografia com pesquisa empírica, então eu sempre estudei muito metodologia do trabalho científico. Agora, se você está cru na pesquisa, fez uma monografia, às vezes, só por fazer, não se debruçou em pesquisar, não teve a oportunidade de fazer iniciação científica, aí sua preparação vai ter que começar com mais antecedência. Porque você precisa ter uma base de pesquisa, de referenciais teóricos e de metodologia do trabalho científico. Então, essa facilidade que eu tive, né, de sentar para fazer o projeto e ele sair de forma relativamente rápida e depois eu partir para a revisão, é porque eu já tinha essa base de iniciações científicas. Então, se você não tem base alguma, você vai ter que ser autocrítico e de saber em relação a que você precisa correr atrás. Isso é algo que eu sempre falo para os meus alunos. Vocês precisam ser sinceros com vocês. Se você não é bom em português, se você está com alguma dificuldade, você tem que assumir essa dificuldade que você tem e correr atrás. Algo que eu sempre falo, às vezes as pessoas não passam na UAB ou até num processo seletivo de mestrado, não é porque ela não sabe direito, é porque às vezes são deficiências básicas. Às vezes é uma deficiência com interpretação, uma deficiência com processo de escrita, de redação ou com metodologia. Então, você tem que pensar em que situação você está. Nossa, eu não escrevo bem. Então, antes de você começar a se preocupar com estudar metodologia, talvez de forma mais aprofundada, é você passar a escrever melhor. E a gente só escreve melhor escrevendo. Aí é a importância de você já começar a produzir artigos, produzir um pôster que seja, para você melhorar a sua escrita. E a gente lê melhor somente lendo e vai escrever melhor somente produzindo, então, tendo uma produção acadêmica ou produção científica. Aí você vendo, não, eu escrevo bem, já estou com um bom grau de interpretação, aí eu vou começar a me preparar, então, para o meu projeto de pesquisa, ter as leituras. Eu também tive essa facilidade. Acho que eu li uns 2 textos uns 2 livros específicos para o meu projeto de pesquisa. Tudo eu já tinha fichamento das minhas iniciações científicas e da minha monografia. Era uma base de leitura que eu já tinha. Então, se a banca lá na prova oral me perguntasse algo, claro que eles poderiam perguntar algo que eu não sabia, mas
diminuía um pouco a chance, porque era algo que eu já estudava há muito tempo. Então é isso que você tem que se preocupar também, de não cair de paraquedas em um tema que você não sabe nada, que você está querendo só agradar a banca, porque aí pode não dar certo. Então é ser autocrítico e reconhecer como você está. Se você precisa melhorar o português, melhorar suas leituras científicas, estudar um pouquinho mais de metodologia, para aí você ter um projeto de pesquisa bom. Porque aí você pode ter, às vezes, o acesso à informação do que for. Mas tem algumas questões básicas que talvez você precisa trabalhar. Então, foi essa a minha experiência com o projeto de pesquisa. Fiz o protocolo do projeto, eu já comecei a estudar para a prova de conhecimentos específicos. E como eu, de forma mais focada, como eu terminei meu projeto muito rápido, e eu estava mais dependendo da ajuda de revisão das pessoas, de mandar, pedir para meu, na época, noivo, meu noivo ler, ver se não tem erro de português. Aí, enquanto ele estava lendo, eu já estava estudando para a prova de conhecimentos específicos. Então, eu terminar meu projeto de forma mais rápida, me ajudou também a já começar a estudar para a prova. Mas aí eu comecei a estudar de forma focada para a prova de conhecimentos específicos depois que eu entreguei o meu projeto. Mas, repito, justamente porque eu já tinha uma bagagem de leitura. E isso me possibilitou também que na prova de conhecimentos específicos eu citasse autores que não estavam na referência básica, na bibliografia básica do processo seletivo. E eu acredito que isso impressionou a pessoa que estava revisando a minha banca. Falou, nossa, olha, ela conseguiu trabalhar bem os autores que a gente indicou, mas também ela citou pessoas que dialogam com esses autores, autores de peso, e que a gente nem mencionou aqui. Então, é importante justamente para na prova de conhecimentos específicos você ir além. Porque ler os autores que estão indicados no edital é o que todo mundo vai fazer. Então, para você se destacar, para você sair bem, é sempre importante você ir além. E algo, por exemplo, uma dica que foi uma colega que me deu e que eu fiz, e eu acho que deu certo, é que na prova de conhecimentos específicos, se eu citava um autor, eu citava ele mais ou menos de acordo com a ABNT. Eu colocava o ano da publicação, não sabia a página de cabeça, mas todos os autores que eu citei, eu fui decoradinho na minha cabeça, claro que hoje eu não lembro mais, né? O ano de publicação da obra. Então, se ficava algo no final, eu colocava no final a referência, né, indireta. Se eu estava colocando, por exemplo, Volkmer, eu colocava entre parênteses 2018, por exemplo. Então, eu fiz citação de muitos autores na minha prova de conhecimentos específicos e colocava sempre o ano da publicação daquela obra, mostrando que eu tinha um conhecimento aprofundado sobre o que eu estava falando. Pelo menos quis mostrar isso para a banca. E funcionou. E, inclusive, eu digo, as provas são muito longas. Eu sou uma pessoa que eu faço prova muito rápido. É um defeito que eu sei que eu preciso trabalhar. Na prova da UAB mesmo, passei com uma nota, na primeira fase, inclusive com uma nota até razoável, e eu terminei a prova muito antes. Assim, deu até ficar esperando para poder ir embora para levar a prova. Até falei, nossa, será que deu certo? Deu, né? Mas eu faço prova muito rápido. Eu sou muito acelerada em tudo que eu faço, inclusive para falar se eu não me policiar. Só que a prova do mestrado eu fui a última a terminar. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Tanto que quando eu saí, eu falei, ou eu me saí muito bem, ou então não deu certo, porque eu nunca fui a última a terminar uma prova. E eu escrevi muito. Pelo menos no agrário, eles dão, PGDA, né, eles dão prova, folha de papel maço pra gente. E eu escrevi muito, muito. E deu tempo de eu fazer um certo rascunho. Normalmente também, dependendo da prova, a gente não tem tempo. Mas pelo menos lá no PPGDA, eu tive tempo, na prova, né, de conhecimentos específicos, de fazer o rascunho, que ajudou. Porque aí eu fiz meu rascunho, depois quando eu fui transcrever, né, então eu pude evitar que tivesse erro de português, que tivesse algum erro nas questões. Juliana, E a prova é cansativa. Só te Oi? interrompendo um pouquinho. O formato da prova dissertativa era questões? Só para poder... Eram de questões, tá? Acho que foram, na minha prova, eu acho que foram 3 ou 4 questões. E questões relativamente abertas. O que, de certa forma, eu acho que é mais difícil, porque aí você tem que colocar tudo que a banca pode esperar. Eu acho que foram 3 questões, e uma das questões tinha 2 ou 3 perguntas. Inclusive, assim, eu fui para a prova, eu li tudo que estava no edital. Não era tanta coisa, não, mas eu li tudo. Eu tenho colegas que foram sem ler tudo e passaram.
Mas assim, eu fui com tudo lido, muito rabiscado, fiz uns resuminhos não muito extensos, mas eu fiz, porque é a forma que eu sempre estudei para provas discursivas. Então, o que eu indico é leia tudo, não vá nessa de que tal artigo não vai cair, ou tal obra não é importante, não. Eu acho que você tem que chegar na prova tendo lido tudo e, assim, estudei até o último segundo, um dia antes. Eu lembro que eu fiquei na biblioteca com duas amigas que também foram aprovadas, e a gente ficou estudando, fui para casa e continuei estudando até meu corpo não aguentar mais. Tem gente que também não consegue, né, ficar virando à noite estudando e tal. Mas eu estudei até o meu último segundo. Então a prova foi de manhã, então eu dormi algumas umas horas, acho que umas 5 horas. Fui para a prova. A prova acho que dura, acho que é das 8 ao meio-dia, mais ou menos assim, umas 4 horas de prova mais ou menos. Almocei, algo leve, isso é importante, né? Não invente de comer nada que possa fazer você passar mal. E à tarde foi a prova de conhecimentos específicos. Na prova de manhã, deu tempo de eu ir ao banheiro, isso é algo que eu também falo para os meus alunos. A gente precisa reconhecer quem a gente é. Eu sou uma pessoa diurética. Eu já sempre falo, em provas, não adianta que eu vou precisar ir ao banheiro. Então, se você é assim, só não tome muita água. Aí eu levo água para as provas só para molhar minha boca, mas eu não tomo. Então, se você é como eu, é isso que eu falo. Reconheça e vá. Você vai perder um tempinho? Vai, mas também você ficar agoniado durante a prova toda. Eu sempre levo um comprimido para dor de cabeça. Eu já tomo antes da prova. Pode ser algo psicológico, né? Tem certas manias que a gente tem. Não levo comida, mas geralmente eu fico com algum doce e tal para caso eu precise, mas geralmente a gente nem tem tempo para isso. Mas se reconheça. Se você sabe que você precisa ir ao banheiro, vá. Você não vai aguentar ficar 4 horas agoniado e tal. Se você sabe que você precisa de um docinho ou que você precisa ter um remédio para dor de cabeça para caso doa, ou para você ficar em paz consigo mesmo, faça isso. Na segunda etapa, né, que é a prova de conhecimentos específicos, no PPGDA é no mesmo dia, no período vespertino. Então a gente já está meio cansado, mas felizmente a prova de conhecimentos específicos, que é a mais importante, acontece pela manhã. A prova de conhecimentos específicos, na minha época, foi inglês, espanhol e francês. Só que eu dei uma olhadinha no edital e vi que no último teve inclusive alemão. Então algum professor deve ter ficado responsável por fazer essa prova em alemão. No PPGDA, essa é a realidade do programa. E é importante você conhecer a realidade, a perspectiva de cada programa, e por isso que você precisa conversar com cada pessoa. A prova de conhecimentos específicos é muito tranquila. Pelo menos até hoje é assim. Na minha prova, eu fiz espanhol, foi a mera tradução de um texto do Working, que estava em espanhol. Um texto super longo, tipo, muito longo, então eu fiquei muito tempo lá para traduzir. Mas não era difícil, não. Foi assim, eu sentar e fazer, tanto que eu nem fiz rascunho, porque fiquei com preguiça, porque eu vi que estava tranquilo e era só traduzir. E eu não sei se também teria dado tempo de eu fazer esse rascunho, porque era um texto muito longo. Então, como era um texto tranquilo, a dificuldade foi na questão do tempo. Isso pelo menos em espanhol. Mas o pessoal que fez inglês na época também me disse que foi tranquilo. Alemão, eu não sei como está o grau de dificuldade, a língua é difícil por si só, né? Francês, eu sei que é um pouquinho mais difícil, tá? A prova lá de francês, mas também não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, não. Então, no PPGDA, é tradução. Pelo menos até hoje foi assim. E lá no PPGDA, a prova é meramente eliminatória. Então, ela não classifica, eles só publicam se a gente foi aprovado ou não. Já tem programas que não é assim. E tem programas que a prova é mais difícil. Na engenharia civil na UFG, por exemplo, eu não vou me lembrar ao certo não, mas quando meu marido fez, tinha um texto para responder perguntas e tal. Então, no PPGDA é mais tranquilo. Eu sei que tinham muitos professores nossos que tinham a perspectiva de que você ser fluente numa língua, isso pressupõe as oportunidades que você teve na vida. Então, eu tive colegas que já chegaram na graduação com um inglês, assim, avançado. Porque eles tiveram essas oportunidades. Então, eu tive professores... Eu sei que tem professores no mestrado que têm essa ideia de que eles não acham justo dificultar tanto a prova de línguas, porque eles sabiam que isso ia ser excludente para algumas pessoas.
Ou seja, essa é a perspectiva de alguns professores, que eu nem sei se é a perspectiva, que não é a perspectiva institucionalizada oficial do programa. Ou seja, o dia que alguns professores mudarem de ideia, pode ser que a prova se torne mais difícil. Mas hoje a prova é muito tranquila, porque eles entendem que o aluno pode melhorar o seu inglês, o seu espanhol durante o mestrado. No PPGDA, a maioria dos textos que eu li eram em espanhol. Assim, não precisei ler nenhum texto em inglês. Tive que ler um em francês, que eu tive que me virar nos 30 para traduzir e tentar entender mais ou menos. Foi inclusive meu orientador que me passou, mas foi o único. Mas tem programas de mestrado, a depender da linha de pesquisa que você escolher, que vai ser em inglês. Então, é você saber também onde você está pisando. Meu marido, por exemplo, que fez mestrado em engenharia civil, além dele ter praticamente todas as leituras dele terem sido em inglês, a dissertação dele foi praticamente toda em inglês. Então, a depender do programa e da sua linha de pesquisa, você vai ter que ser bom em uma determinada língua. No PPGDA é tranquilo. Inclusive, eu e uma amiga minha nem compramos dicionário. A gente, quando chegou um dia antes da prova, a gente, meu Deus, a gente devia ter comprado um dicionário bom, né? E a gente ficou pão dura de querer pagar caro num dicionário na Saraiva, não daria tempo de comprar na internet. A gente usou o dicionário que a gente tinha do ensino médio. O meu estava encapado com capa da Mina e tal. Mas serviu. A única palavra que não tinha no dicionário, que eu não sabia, era um termo do Dworkin, sabe? Um neologismo que ele havia criado. E quando eu saí da prova e perguntando pro pessoal, cada um tinha colocado uma tradução. Então, felizmente, eu não gastei dinheiro com dicionário, que acabou que não foi preciso. Então, a minha dica, não faça como eu, compre um dicionário bom, se você tiver condições financeiras para isso, com antecedência na internet, porque aí fica barato. Porque aí, se no dia, no momento da prova, né, você precisar utilizar o dicionário para ele não te deixar na mão. Porque foi algo que eu não pensei, até mesmo na correria e tal. A outra fase foi a prova oral. Entre a prova, isso é minha experiência, né, de conhecimentos específicos e a prova oral, eu fiquei sem estudar, porque eu fiquei focada na minha monografia. Como eu já estava tranquila em relação ao meu projeto, eu sabia que eu tinha entregado um bom projeto, eu não vi necessidade de ficar estudando. E porque todas as leituras que eu havia colocado lá no projeto, eu tinha muita segurança, porque eu já tinha lido há muito tempo, eu tinha meus fichamentos. Então, eu não precisei de uma preparação mais exaustiva, mais cuidadosa com a prova oral. Mas se você não tem segurança em relação ao seu projeto, em relação ao seu tema, aí vale a pena você se aprofundar nas leituras. Nas leituras que você apresenta lá no seu projeto de pesquisa. Se você entregou o seu projeto de pesquisa com erros, você já precisa saber desses erros para quando a banca te questionar sobre isso na prova oral, você estar preparado para isso. Se você percebe que, por exemplo, o seu problema, algum objetivo específico seu não ficou bom, pode ser que a banca te questione em relação a isso. Então, vá preparado para as possíveis perguntas que eles vão te fazer no dia. No PPGDA, funciona assim a prova oral. Você tem, acho que, 10 minutos para apresentar o seu projeto. Lá a gente fica sentado. Eles permitiram... Eu pedi para levar meu tablet. Então, eles permitiram que eu colocasse temporizador. Então, eles viram que ele só tinha um temporizador, né, para eu poder mensurar o tempo. Eu fui com o meu projeto de pesquisa decorado, a minha fala. E foi assim, eu não ia decorar tudo, não. Eu ia fazer só um roteiro. Aí, meu marido hoje, né, que na época era novo, ele, não, você não vai levar um roteiro, não. Pelo amor de Deus, você vai decorar isso. Felizmente, né? Então, é bom a gente saber quem tá do nosso lado, né? Quem tá na nossa trincheira. E não pessoas que nos puxem para baixo. Aí, eu fui com tudo decorado. Então... eu tinha o temporizador ali, tinha meu projeto de pesquisa impresso, encadernado completo ali para mim, mas eu estava com tudo na minha cabeça para minha apresentação. Então, eu fiz a minha apresentação oral sem ler. Então, é importante também, porque isso mostra segurança. Você conseguir ter uma boa oratória no dia, você conseguir não ler, mostra que, de fato, você sabe aquele conteúdo. Aí eu fiz a minha apresentação e depois os professores da banca começaram a me questionar. Minha prova não foi rápida. Acho que uns 3 professores da banca me perguntaram. Eu me lembro que a pessoa que tinha entrado antes de mim, ela foi muito rápida a prova dele. E a minha demorou. E meu noivo que estava comigo na época, ele fala que ele já estava agoniadíssimo, né? Porque da outra pessoa tinha sido tão rápida e a minha estava demorando. O que eu já ouvi
de colegas que já foram aprovados também. Quando o projeto está muito ruim, às vezes a banca nem perde tempo com você. Então, se sua prova demorar, isso é sinal de que eles sabem que eles podem extrair algo de você, que seu projeto tá bom. Então, se a banca ficar te questionando demais, não fique nervoso na hora, porque é normal. Se você é aquilo que o meu orientador fala, né? A árvore que não tem fruto não recebe pedrada. Então, quando a banca te questionar demais, não perca o seu chão, fique tranquilo, porque isso pode, não necessariamente, né? Mas pode ser um bom sinal de que eles estão gostando do que você está apresentando no seu projeto de pesquisa. Quanto à roupa e tal, eu e essa amiga minha, a gente usou essa estratégia. A gente foi vestida normal. Não fiz maquiagem, só uma basezinha assim, bem tranquila. Não escovei cabelo, nada. Eu e essa amiga minha, a gente foi com vestido longo de algodão, estampado, sapatilha, a gente queria ficar confortável. Então, pelo menos lá no PPGDA, eu falo isso principalmente para as meninas, né? Não querendo ser machista e tal, mas que eu sei que a gente às vezes se preocupa com a questão da imagem. Não perca tempo se investindo na sua maquiagem, preocupando demais com o cabelo. Isso no PPGDA, tá, gente? Prova de concurso, por exemplo, para juiz, se você não for na ponta, você vai ser reprovado. Mas no PPGDA, os nossos professores não se preocupam com isso. Então, não perca tempo levantando mais cedo, perdendo suas horas de sono, escovando cabelo, a não ser que você tenha tempo, né? Mas eu e essa amiga minha, a gente pensou assim, a gente tem que estar bem preparada para a prova, a gente vai vestida, é claro, assim, melhorzinho do que a gente ia nos outros dias, né? Mas a gente não foi de salto, a gente não se preocupou de estar vestida social. Como eu falei, nós duas fomos de vestido longo, de algodão, porque a gente era estudante ainda. Então a gente até falou, eu quero ser reconhecida como uma estudante que está aqui já, que nem formou e que está querendo ser aprovada nesse processo seletivo. Essa é a realidade do nosso programa, que já participou de congressos, inclusive, que eu já vi gente apresentando descalço. De verdade. Então, assim, pode ser que em outros programas você tenha que se preocupar. É aí a importância de você conhecer cada processo seletivo. Mas lá no PPGDA, se você estiver querendo ingressar no processo seletivo de agrado, não se preocupa com isso, de verdade. Os professores que a gente tem lá hoje, eles não vão te julgar pela aparência. Então, vai vestido ajeitadinho? Vai. Mas não se preocupa de perder tempo, de achar que isso vai pesar de alguma forma, não. Os professores estão preocupados com o que você vai apresentar para eles. Seja humilde. Eu já ouvi casos de gente que foi reprovado pela arrogância. Então, por exemplo, teve um professor que falou que não ia dar tempo, né, de eu fazer o que eu estava propondo e tal. Aí eu falei, olha, professor, eu acho que dá tempo, porque eu já fiz pesquisa empírica, mas estou totalmente aberta a fazer modificações no meu projeto, inclusive de ouvir sugestões do senhor, depois, caso eu seja aprovada. Então, se a banca te fizer críticas, responda com educação, mesmo se talvez algum professor, eventualmente em outro programa, né, for grosso e tal, mantenha a calma. Você está lá sendo aprovado, você precisa da aprovação deles, e querendo ou não, depende deles, porque a prova oral tem esse grau de subjetividade. Então, seja humilde, responda às críticas. Claro, você tem que mostrar que seu projeto está bom, mas sempre termina no final. Mas, professor, estou aberta a mudar, estou aberta a fazer as modificações que sejam necessárias. Humildade conta muito, porque querendo ou não, eles estão te avaliando, tentando ser objetivos e técnicos, claro, mas se eles não forem com a sua cara, se eles tiverem aquela apatia, aquela resistência, sei lá, inconsciente com você, isso vai influenciar. Por isso também que eu e essa minha amiga, a gente quis ir vestido normal. Falei, olha, eu sou estudante, estou aqui querendo ser avaliada por vocês e quero ser aprovada no processo seletivo de mestrado. E a gente tentou ser o mais aberta e acessível e mostrar para eles que a gente tinha a humildade de receber crítica e de ser avaliada, porque nem todo mundo apresenta isso numa banca, né? Então, por mais que às vezes pareça óbvio, mas eu já vi pessoas sendo desclassificadas por conta disso. Então, se preocupe com fazer uma boa apresentação oral e saber receber as críticas, porque elas vão acontecer. Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, e o pessoal também. Por todas as etapas, de forma assim, muito boa, falando os principais pontos, né, as principais dicas para o pessoal. Eu só queria reforçar alguns pontos que eu assim, achei bem bacana na sua fala. Primeiro, essa rede de apoio, né, que você teve, que é muito importante, tanto
do ponto de vista da nossa saúde mental, que você comentou, como também do ponto de vista do projeto, né? A gente precisa ter esse apoio, alguns mentores durante essa caminhada, e principalmente nós que somos do direito, muitas vezes a gente traz vícios que são do ponto de vista profissional, que não são aplicados na pesquisa. Alguns jargões, alguns juridiquês, que a gente, algumas linguagens rebuscadas, que muitas vezes causam mais bloqueios, deixam a nossa linguagem mais prolixa, do que necessariamente deixam o trabalho melhor, trazem uma qualidade. Então, esse é um ponto muito, muito bacana que eu também queria comentar, porque eu tive um mentor que não era do direito, que me auxiliou nas várias etapas, ele era da letras, então esse era um ponto que ele sempre debatia muito comigo. E isso foi muito bom, porque eu consegui aperfeiçoar a minha linguagem, a minha escrita, tendo esse feedback de uma outra pessoa, de uma pessoa que nem era do direito. Então, essa base do português é muito importante, também de ter uma linguagem clara, sem esses rebuscamentos desnecessários, sem esse juridiquês. Então, é só esse ponto mesmo que eu queria complementar. E O a pessoal da vantagem da gente pedir para alguém de outra área ler o projeto é porque se a pessoa da outra área entende, quer dizer que você escreveu de forma clara. Então tem essa vantagem. É claro que também é importante você pedir para alguém do direito para ler, mas tem essa facilidade. E essa questão do juridiquês, eu, por exemplo, tenho muito poucos, porque eu advoguei, não cheguei a advogar, né, antes do processo seletivo do mestrado e fiz estágio em escritórios que não tinham tanto esses vícios, mas, por exemplo, eu usava muito o Insta Salientar. Meu orientador foi cortando tudo. Ele falava, isso aqui é um juridiquês que você não percebe. Então, eu tirei tudo para não ir na banca e, mesmo assim, uma antropóloga ainda falou, olha, tem um viciozinho ali que eu ainda deixei passar. E uma colega minha que teve uma apresentação da defesa dela, que foi super elogiada, assim, foi um dos trabalhos brilhantes da minha turma, e ela também recebeu essa crítica. Então, assim, é algo muito comum que às vezes a gente não percebe. O pessoal da banca também falou, olha, onde que você trabalha? Ela, em tal lugar. Ele, tá explicado, viu? Tô percebendo aqui alguns vícios. E isso é algo que os professores não gostam, de fato, que eles, de fato, criticam. É diferente a linguagem forense, a linguagem ali da prática profissional, o estilo de escrever e o que você tem que fazer na academia. Então, mesmo eu, que eu achava que eu não tinha nenhum juridiquês, tinha algumas palavras que meu orientador foi cortando tudo. Juliana, teve muitas pessoas que passaram pela live, muitos comentários bacanas aqui. E eu tô vendo que a gente tem mais 3 minutos, menos de 3 minutos. E tô vendo também que a gente tá bem famoso. O pessoal da Tirante, da editora Tirante, passou pela nossa live, deixou um comentário aqui. E acabou que não deu pra gente falar um pouquinho, né, também sobre a sua experiência no programa. Mas se você quiser contar alguma experiência que seja marcante durante a sua trajetória, né, no programa, só para a gente poder finalizar o bate-papo, queria poder conversar mais, mas a gente tem essa limitação de tempo do Instagram. Com certeza, os 2 momentos mais marcantes para mim foi quando saiu o resultado da prova oral, porque aí, como eu tinha um namorado, um noivo engenheiro, ele já pegou todas as notas, jogou no Excel, então eu já sabia que eu muito provável seria aprovado, né? A não ser que acontecesse algum problema. Então eu fiz a minha planilha de notas, então eu já senti uma emoção muito grande, mas nada ultrapassa a emoção da data da sua defesa. Do momento da sua defesa, quando você ouve que você é mestra, né? Seu orientador levanta junto com a banca, que aí você vê seus amigos mais próximos, seu orientador e seus pais, no meu caso, meu marido. Então, nada substitui. É um alívio, um peso, que é mais um alívio do que uma felicidade que você sente no momento. Então, tudo vale a pena, gente. Assim, a gente chora muito durante o mestrado, sente raiva, você pergunta para que eu inventei isso, para que eu estou aqui. É sofrido, aqueles memes, assim, igual o Vinícius diz, é bom, mas é ruim. É um sofrimento, tipo um parto mesmo, mas vale a pena no final. E aquela frase clichê, conhecimento ninguém te tira. Então, o país pode estar em crise, pode acontecer o problema que for, ninguém vai te tirar o seu título de mestre. Então, vale muito a pena e nada tira a alegria, o alívio, a felicidade, saber que você chegou até ali. Você tinha sua rede de apoio, sim, mas foi algo que você conquistou. Só te interromper, nós temos 20 segundos, só para a gente, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Enfim, só para a gente finalizar. Pode me procurar no meu Instagram, pessoal,
aqui ou no meu Instagram profissional, Juliana Mato Direito. E podem me mandar e-mail também, se você me procurar no Instagram, eu posso te orientar. E sigam também a Mondro, pode conversar também se você tiver